Muito boa tarde para você que está nos assistindo. Começa agora mais um programa para sua tarde, o Sempre Juntos, que faz parte da programação da sua TV missionária. Bem, o tema de hoje é um tema bom, é um tema importantíssimo, mas é um tema muitas vezes desafiador. Eu tenho quase certeza que você vai concordar comigo. Tenho muita certeza, talvez, não sei. Eu vou começar com a pergunta do dia e você já vai entender qual é o tema de hoje. A pergunta é: como Jesus descansava? Exatamente, ele descansava no relacionamento com o Pai, ele aproveitava para dormir, ficava em silêncio na casa dele, ali, sem ninguém do ladinho, um momento só dele, ou ele passava a tarde com os discípulos, caminhando e conversando. O tema de hoje é sobre descanso, nós vamos falar sobre a importância de descansar. Por isso que eu gostaria muito que você respondesse essa questão e que logo mais você vai estar mais esclarecido, vai entender um pouquinho melhor desse tema e vai conseguir analisar como que está sendo o seu comportamento nos últimos tempos, se você tem tirado um tempo para descansar, como ou não, se você se cobra muito. Bem, não vou nem antecipar. E para falar desse tema, eu estou aqui com o pastor Tiago Henrique. Olá, pastor. Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está nos assistindo aí da sua casa, na IPP TV. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre descanso. Você descansa? Tainá, você descansa? Eu descanso. Acho que sim. Agora mais que antes. Ok. Talvez. Sim, é um tema assim, desafiador, né? Porque a gente envolve descanso com várias outras coisas da nossa vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas que bom que você está aqui, que bom esse tempo de falar de temas importantes, né? Mesmo que seja reduzido aqui o tempo, né, da exposição, mas é importante para as nossas vidas e para a prática também daquilo que nós devemos fazer diante do Senhor. Pastor, o senhor não descansa, porque antes de começar o programa, eu vi você lá no programa do aconselhamento bíblico, agora já está aqui comigo. Estou brincando, gente. É um tema muito desafiador e eu vou descobrir, eu acho que muitos que estão em casa também vão descobrir se realmente nós conseguimos descansar da forma correta, da forma certa, se a gente Sim. realmente consegue parar as atividades, aproveitar o tempo de forma correta. Vai ser bem interessante o tema de hoje, né? Exatamente, principalmente porque nós vivemos numa sociedade de produtividade, né? Você é identificado muito mais por aquilo que você faz de forma produtiva do que exatamente por aquilo que você é como pessoa. E quando nós trazemos isso para a realidade cristã, né? Na verdade não há uma dicotomia, mas pensando aqui no descanso no Senhor, nós vamos falar, o descanso, isso pode incorrer também no nosso coração, de que se nós não estivermos bem estabelecidos na nossa identidade em Cristo Jesus, nós podemos então querer fazer coisas além do que o nosso mestre tem nos pedido, até para tentar ser tão produtivo quanto uma outra pessoa, aquela outra situação, porque o nosso valor vai estar muito mais nisso do que entender que Deus está trabalhando. É claro que nós estamos falando de um equilíbrio aqui entre cumprir a responsabilidade de trabalho, né? Você que está numa empresa, em casa, né? Trabalhando, ou até mesmo você, como dona de casa, está trabalhando na sua casa, com as tarefas de casa, cuidar dos filhos. Então existe essa responsabilidade. Mas é interessante que a ideia de descansar hoje, além, né, de ser uma questão que às vezes, quem descansa não produz. Ou até várias vezes eu escuto de cristão falando assim, cristão, quando eu morrer eu descanso, né? Mas esquece de avaliar textualmente as escrituras, porque existem ali indicações de como nós devemos descansar e para que serve o descanso para a vida de um cristão, né? Então parece que descansar se tornou algo raro e às vezes até culposo, né? Algo que as pessoas sentem culpa por descansar, porque então vão ser classificadas ou rotuladas como preguiçosas e tudo isso. Então é importante lidar e entender, né? Posso fazer até uma observação com relação Claro. a isso? Eu vim do norte e lá tem um ritmo, é tudo puxadinho, ok, todo mundo trabalha bonitinho, mas tem um ritmo muito desacelerado comparado com São Paulo. Eu lembro quando eu cheguei eu falava, não, eu vou continuar no meu ritmo, não vou mudar e tudo mais. Claro que não foi assim, eu tive que mudar. São Paulo exige muito isso, essa velocidade, essa dinâmica, essa produtividade. Eu acho que é isso que até que se destaca
de outros estados, né, e outras cidades, por conta dessa velocidade. E realmente isso, aqui em São Paulo, eu não sei, eu falo porque eu já tive essa conversa com outras pessoas e todos pensavam da mesma forma. Sim. São Paulo dá esse sentimento de que se eu parar, sentar, e só sentar, ou pegar um livro para ler, ou fazer qualquer coisa que seja mais tranquilo, se não é alguém me olhando, você se sente cobrado até pelas as pessoas que estão ao seu redor, você mesmo se cobra. Fala, gente, eu não estou produzindo, eu tenho tanta coisa para fazer. E é esse sentimento mesmo de culpa, de angústia, nessa cobrança constante. Eu lembro de um episódio bíblico onde Marta está freneticamente trabalhando, tentando servir, e Maria está sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que o Senhor estava a dizer. É claro que aquela não é o Senhor queria ensinar no princípio ali, nós vamos falar, mas claro que não é sempre, né? Você precisa ter aquele equilíbrio entre eu vou produzir, porque nós somos criados para isso também desde Gênesis, né, para produzir algo, e esse algo seja impactado ou seja impactante para a sociedade, para a família, mas também eu fui criado para o descanso. Inclusive, quando nós olhamos na linha redentiva das Escrituras, nós vamos falar, né, sobre isso, em Hebreus, sobre aquele descanso eterno. Quer dizer, isso é importante entender que o Senhor diz, Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Então, há tempo para todas as coisas, há tempo para trabalhar, e às vezes há momentos da nossa vida que nós temos que trabalhar mais do que o comum, mas não pode ser uma prática constante, um estilo de vida que está nas nossas rotinas constantemente. Eu posso então pensar, nessa semana, neste mês, nós temos um número altíssimo de pessoas com burnout, por exemplo. Né? Nós, inclusive, temos um programa, aproveitando, né? Programa de aconselhamento bíblico com o tema burnout, falando biblicamente a respeito disso. Mas pessoas que estão completamente desgastadas porque parar se tornou algo de culpa para elas, ou então está identificando-se com a quantidade de trabalho que ela produz, de coisas que ela faz. Então, isso é importante pensarmos biblicamente. Bom, a Bíblia, ela fala sobre descanso. E fala sobre trabalho. A Bíblia fala muito sobre trabalho, mas também a Bíblia fala sobre descanso. Né? Nós temos duas palavras nas Escrituras, no Antigo Testamento, que são palavras especiais usadas para descanso. Nós temos o Shabat, que é o descanso de Deus, né? O Senhor criou tudo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Essa palavra no hebraico significa exatamente que Deus descansou da sua criação, mas continuou o seu trabalho. Não é uma ideia de inatividade, é uma ideia de parar com algo para fazer outra coisa. Então essa seria a ideia, né, o termo ali. E nós temos uma outra palavra, que é anuak, que significa acalmar e aquietar. E esta palavra é usada em Êxodo capítulo 33, versículo 14, quando Deus promete para o povo de Israel um descanso. E qual que é o contexto ali? Olha só que interessante. Israel estava onde? No Egito como escravos. E a Bíblia fala que eles trabalhavam muito, que eles trabalhavam constantemente como escravos, eles não tinham direito nem quase à comida. E o povo, né, os egípcios, queriam impor ainda maior trabalho para ele. Então, quando Deus ele fala que ele se lembrou do povo, né, claro que ele não tinha esquecido, mas a ideia, aquele é o momento de cumprir o seu decreto, ou o seu ato soberano, e no contexto ali, quando Deus promete descanso para o povo, é um contexto de escravidão e um contexto de trabalho pesado. Então o Senhor se mostra e o Senhor fala, eu vou dar direito ao descanso para vocês que não estão em tempo nenhum agora descansando. E esse descanso aqui não é a palavra Shabat, mas é a outra palavra hebraica que significa exatamente aquietar e acalmar, quer dizer, diminuir o ritmo e trabalhar ou descansar realmente. E o Senhor, então, ele promete isso para o seu povo e para Moisés, para que ele, então, seria tanto o lugar de descanso quanto aquele que concedia a promessa que o povo, em algum momento, poderia descansar. E depois nós temos, interessante, o próprio dia do Senhor como descanso também, ou seja, Deus estava cumprindo a sua promessa, tanto ali quanto também numa visão escatológica. Então isso é entender que a Bíblia ela se preocupa com o nosso descanso. Sim, né? É tudo muito perfeito, é tudo muito no equilíbrio, né? Deus tem esse propósito, né? O equilíbrio para a nossa vida. Exatamente. Né? E pode falar. Posso falar? Pode, não pode. E é interessante que nós, às vezes, não damos a importância devida para o nosso corpo. Então, a gente, às vezes, faz essa ideia assim, não, eu sirvo a Deus
Mas como que você serve a Deus hoje? Como que você serve a Deus hoje? Eu sirvo a Deus no meu convívio, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Sim. Mas qual que é a forma física desse serviço? O que você utiliza? A fala. Você utiliza a mente. mente. Você utiliza as suas cordas vocais, você utiliza o seu corpo. Então, nós devemos pensar que a forma como nós... Por exemplo, Romanos capítulo 12 fala assim: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E qual que é o meio da apresentação a este culto a Deus? É exatamente por meio do seu corpo. Tá. Não só pelo fato de impor o corpo a algo que não é louvável, como pecados, e ali Paulo também a gente pode entender pecados sexuais, enfim, mas é um outro tema, mas também pelo fato de apresentar como que eu posso servir a Deus bem num domingo, né? Eu vou no dia do Senhor à igreja, mas eu não descansei o suficiente, então eu vou sentar e vou dormir escutando a pregação. Então, você entende? Então você vai chegar aqui e vai se comunicar com as pessoas, você vai usar sua voz, de repente você não vai conseguir fazer isso com a intensidade que poderia, porque você não tem descansado o suficiente para produzir aquilo que honre ao Senhor. Então nós servimos a Deus por meio do nosso corpo. E o nosso corpo tem que ser, né, algo cuidado, e isso envolve o próprio descanso. O nosso próprio Senhor, nós vamos falar de um texto depois, ele descansou. Sim. Gente, pastor, é super interessante porque nós não temos essa noção. Mas uma vez eu lembro que... Uma vez foi no domingo e as pessoas falaram... A gente estava conversando e aí comentaram: gente, quem se prepara ansiosamente para o domingo? Para ir para a igreja, né? Para ir à igreja... E aí eu fiquei pensando assim, poxa, o sábado é o dia que todo mundo às vezes, é o dia de assistir filme em família, é o dia de fazer as programações, dorme tarde. E às vezes quando é hora de acordar, é aquela luta, vamos acordar porque o culto é das 8. E de fato, deveria ser o preparo para o dia seguinte. É o dia de dormir cedo, de descansar, de estar pronto para ter aquele dia de total comunhão mesmo. E entra nessa parte do descanso, do cuidado, do preparar-se para o dia tão importante, né? Sim, exatamente. Inclusive, tem um artigo do John Stott que ele fala sobre a disciplina e o relaxamento a disciplina do relaxamento e do descanso. Então, ele escreve um artigo que você pode procurar na internet depois. E é interessante que ele fala como algo disciplinar. Então eu tenho a disciplina para orar, eu tenho a disciplina para ler as escrituras, eu tenho a disciplina para estar na igreja. Eu devo ter uma disciplina de descanso. Eu devo. E aí ele usa uma frase que é interessante e que impacta muito a minha vida, que é assim: para descansar eu preciso ter fé. Por que ele fala? Porque às vezes a busca frenética de atividades faz com que a gente trabalhe por falta, às vezes, de fé. Quer dizer, eu preciso trabalhar mais para ter mais, para ser mais provido, para não passar necessidade. Deus usa o meu trabalho, o seu trabalho, o seu, para prover coisas, mas é um meio e não é a providência final. A providência final é o Senhor. Então eu descanso nele, porque ele é aquele que prover. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, talvez vai ter semana que eu vou ter que ter um desgaste um pouquinho a mais, mas o descanso tem que ser como disciplina para a vida de um cristão, porque ele glorifica a Deus, ele cultua a Deus, ele adora a Deus por meio da sua prática de descanso também. Gente, pastor, olha, eu tinha me preparado um pouquinho, nós conversamos um pouquinho, mas... quando a gente começa a aprofundar, a gente vê o quão difícil é e foge muito do nosso estímulo que a gente tem do mundo, da nossa criação, que teoricamente você é jovem, tem muita energia, então trabalhe, para quando chegar lá na velhice você vai descansar. É uma cultura muito diferente, totalmente desassociada, muitas vezes, do que a palavra pede da gente. E é interessante, Tainá, que às vezes o não descansar está ligado com a autossuficiência. Porque eu penso assim, eu sou tão relevante, vamos pensar o seguinte como pastor, né? Sou pastor. Eu sou tão relevante para a igreja que eu não posso tirar férias. Porque se eu tirar férias, o que será da igreja? O que será do grupo de discipulado? O que será do programa aqui com a Tainá? Então, exatamente. Então, o pensamento de que eu não posso ser substituído, que outras pessoas não podem produzir como eu posso produzir, eu não estou dizendo da mesma forma, mas
que pessoas podem produzir com ênfases diferentes, mas abençoar a vida de outras pessoas. Então, às vezes, o não descansar está atrelado com a autossuficiência. Eu sou necessário, eu não posso sair de cena. Eu sempre tenho que estar ali. Você que está em casa, você já parou para ouvir? Você já parou para pensar nisso? Fica esse alerta. Pense, reflita isso, porque é algo tão corriqueiro, tão comum, que a gente não tem essa noção. E existe muito aquela cobrança. Se você vê alguém... Porque eu já vi pessoas passando por uma fase onde havia um desemprego quase que geral. E foi uma fase que eles estavam precisando mesmo de uma ajuda, tanto da igreja, de irmãos. E, infelizmente, existiam aqueles comentários por trás de tipo, mas também tem que trabalhar. Não pode... E uma cobrança... E o que a família, quem estava próximo sabia, né? Era uma oração constante. Nós estamos orando, mas eu acredito que seja um momento que Deus irá prover, porque não é pelas minhas mãos, pelas mãos do meu marido, não somos nós, porque não tá... Todas as portas estavam se fechando mesmo. E aí eu achei tão lindo aquela fé, aquela esperança mesmo, e as coisas começaram a acontecer. Mas aquela fase, aquele momento que eles estavam passando, de fato, não era um momento fácil. Sim. Mas eu achei muito bonito a tranquilidade daquela família. Claro que não deviam estar sempre... Né? Era um exercício ali que estavam com Deus, um momento muito difícil deles com Deus. Mas existiu esse momento de saber esperar e confiar. Porque vem o desespero. E agora? Sim. Eu sempre fiz, eu que faço, como que vai ser daqui para frente? Existe esse medo constante, né? Qualquer mudança que você vai fazer na vida, você pensa tanto na sua produtividade, na sua ação, e você é tão preso em si mesmo, sim, né, pastor? É o tal da estabilidade, né? Trabalhe muito para as pessoas verem que você trabalha, para você nunca ficar fora do seu emprego, né? Então isso pode ser uma armadilha para que nós então vivamos assim, e isso traz outras consequências, como ansiedade, por exemplo. O que eu gostaria de entrar, a consequência de não descansar. Exatamente. E devemos descansar. E é interessante, olha só, tem um texto de Marcos 6:31, diz assim: vinde descansar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem de comer. Sabe quem está nos chamando para o descanso? Quem? Cristo Jesus. Ai, que lindo. Olha só, não é lindo esse texto? A gente trabalha freneticamente, né? Talvez os discípulos estavam ali caminhando com o Senhor, pregando o Evangelho, né? Milagres sendo feitos, muitas pessoas para serem atendidas. De repente o Senhor olha para os seus discípulos e fala: vinde, vamos descansar um pouco. Vinde descansar um pouco. Quer dizer, isso me dá uma paz. Essa frase do Senhor, vinde, descansemos um pouco, ou vinde, descansar ou repousar um pouco. Isso me faz lembrar muitas vezes onde eu estou trabalhando e posso então ser tentado a continuar porque eu preciso produzir alguma coisa, mas existe ali a voz, né, por meio da palavra, a voz do mestre dizendo: repouse, descanse. Você precisa descansar. E é interessante que eu sei que há contextos de famílias diferentes, né? Minha família é um contexto, o seu. Então, mas o descanso tem que ser uma disciplina praticada por todos os cristãos. E isso é importante. Então, falando das consequências, quer dizer, não se sinta culpado ou culpada por descansar depois do seu trabalho. O Senhor está te convidando para o descanso. Vem repousar. E às vezes esse repouso é o momento que nós abrimos as Escrituras, que nós, Senhor, eu estou aqui para te ouvir por meio das páginas da sua palavra. E eu estou aqui para também compartilhar o meu coração com o Senhor, mesmo que o Senhor saiba de tudo, mas eu quero dizer coisa por coisa. Isso é uma bênção. E é interessante que não precisamos ter culpa. E quais são as consequências? Desgaste físico, inclusive com alguns tipos de doenças. Nós temos aí gastrite nervosa. Sim. E tantas outras que a gente podia listar aqui que advém de uma vida completamente ativa no sentido negativo. Ansiedade, medo, temor dos homens. Eu preciso produzir para ser aceito pela minha empresa, pelo meu patrão, pela minha igreja. Isso é um problema, né? E aí eu queria também deixar uma palavra de encorajamento para pastores e missionários. Né? Eu trabalhei como implantador de igreja durante 5 anos. Foi meu primeiro ministério, na verdade, e com revitalização de igreja. E eu lembro que existia uma cobrança muito grande de você não pode descansar, você tem que trabalhar dia e noite.
E isso, de certa forma, no início mexeu muito com o meu coração, porque eu pensava, eu que tenho que dar o resultado, né? E às vezes tirar férias era uma questão assim até de vergonha. Como é que eu vou sair daqui com tantas necessidades, né? Mas graças a Deus, um amigo, um pastor, que foi meu discipulador, ele sempre me ensinou o princípio do descanso, a disciplina do descanso. Isso é importante. Então, nós, pastores, devemos sim descansar depois de árduo trabalho, porque o Senhor nos tem chamado a esse descanso para revigorar, para que melhor possamos servir a nossa congregação, a nossa igreja, aqueles que necessitam de uma instrução na palavra do Senhor. Muito bom. Eu tô vendo aqui, pastor, os comentários aqui também, as pessoas estão aqui no chat, né, e colocando as mensagens. O Cristiano Godoy escreveu: somos provados o tempo todo, e às vezes Deus permite que essas provações ocorram através de pessoas que amamos muito. Mantenha-se firme, perdoe, seja cautelosa, prudente, orando e vigiando o tempo todo. E então... e aqui a Luciene colocou: aleluia, que tarde proveitosa. Olha que bom. Eu não sei se você está no seu momento de descanso e você está conseguindo aproveitar bem, aprendendo um pouco mais. Mas eu tenho um comentário aqui. Qual que é a relação que tem, né, do descanso e produtividade, né? Porque nós falamos aqui. Mas como tornar esse tempo também produtivo? Eles podem andar juntos? Eles andam juntos? Como que a gente pode relacionar os dois assim, pastor? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Tá bom. Né, da forma como eu administro a minha semana, a minha vida e tudo mais. Bom, eu trabalho com agenda, eu trabalho com organização. Então, uma das outras lutas que nós temos, que entra uma questão importante no descanso, é procrastinar. Então eu tenho que trabalhar mais porque eu estou procrastinando. Então eu estou lá achando que estou descansando, mas eu estou batendo um papo, estou assistindo um Netflix. Então o negócio vai acontecendo. Quando dá o horário, eu preciso entregar alguma coisa, supondo. Então eu tenho que trabalhar mais, não porque o meu tempo é escasso, mas porque ele foi mal gasto em outras atividades que não eram necessárias. E aí, quem não descansa sempre vai tirar tempo de algum lugar, e muitas vezes tiramos das nossas famílias. E isso é um grande problema. Então, como manter uma vida de produtividade e descanso, disciplina e organização, né? É interessante, eu tenho meu filho, o Felipe, de 7 anos, e nós estamos agora ensinando ele num projeto. Toda noite ele faz a lista de atividades dele do outro dia. Então nós pedimos para ele escrever o que ele vai fazer desde da manhã. É interessante que ele fez a primeira que ele fez, estava até rindo, Luana, minha esposa, que ele colocou assim: acordar, escovar os dentes, tomar café, comer, depois brincar, comer. Eu não, assim não dá. Tem que ter atividades além de brincar e comer, né? E é interessante que a minha esposa já cumpriu com eles a lista que ele fez de trabalho dele, de produtividade dele, né? Então a organização da vida é muito importante, né? O Senhor inclusive fala no Evangelho: se você vai construir uma torre e você não planeja, você pode cair no erro das pessoas passarem e você não terminar, e você ser motivo de riso daquelas pessoas. Então o planejamento é muito importante. Deus nos deu capacidade intelectual de planejar, de ter uma agenda e dizer: olha, como que eu vou viver a minha semana, quais são os meus projetos, como que eu posso lidar com isso. E isso para tudo. Eu falo que nós fazemos agenda, né, tanto para o nosso trabalho quanto familiar, descanso. Então isso é importante. Então a grande questão é agendar, é ter uma disciplina de cumprir aquelas tarefas, que eu sei que é um desafio, né? Nós fazemos e aí passa o horário, depois eu vou fazer. Mas ter essa agenda regular é muito importante. Pastor, o senhor falou da questão da procrastinação. E aí tem muito isso, né? Você tem a sua agenda, você faz. Agora eu vou compartilhar algo meu, não é tão positivo como o seu, mas eu tinha mania de fazer agenda, eu escrevia tudo bonitinho e tal, dedicava um tempo, só que eu esquecia de abrir a agenda no dia seguinte. E aí, quando eu abria depois, eu falava: gente, tal coisa ficou pra lá, e eu esqueci de fazer isso, e eu não acredito, eu esqueci. Então eu tinha essa dificuldade. E agora está sendo um exercício, literalmente, de tentar cumprir a agenda, de tentar abrir a agenda, de ver e saber o que eu tenho que fazer. Mas tem aquela questão assim, eu pensava quando chegava em casa, tinha uma coisinha ou outra para fazer dentro de casa, para a família, como o senhor mesmo disse, que é de onde a gente tira. E eu pensava assim: eu acho que eu posso fazer isso amanhã. Eu acho que vou deixar isso para fazer amanhã. Ninguém está cobrando, é algo que eu pretendia fazer, né, para eles. E aí eu deixava. Aí chegava amanhã,
Ai, mas tá tão bom ficar deitada nesse sofá. Eu acho que não tem problema também para mais tarde. Só que mais tarde você ficava mais cansada, surgiu um imprevisto, enfim, você não fazia. E aí, na minha cabeça, eu estava descansando. Eu achava que estar deitada no sofá era um descanso físico e tudo certo. Mas aquela atividade que eu tinha para fazer também poderia ser uma forma de descanso, porque não era uma atividade que eu tinha programado, que havia cobrado, mas era algo que seria bom para todo mundo e agradável para minha família. Meu marido estaria feliz, as crianças estariam felizes se eu executasse. Seria algo de cuidado. Isso também, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a procrastinação ela está muito disfarçada de descanso, né? Ela está disfarçada e aí quando você vê, você está com uma vida corrida, a família, mesmo você estando em casa, existe uma cobrança de que você não está em casa praticamente. Ah, mas eu estou em casa, mas a gente não faz mais nada juntos, a gente não tem mais uma atividade em família, a gente não tem esse momento. E vem aquele pensamento, poxa, mas eu fico fora de casa, eu chego, saio cedo, volto tarde, eu mereço estar deitada nesse sofá também. É um perigo muito grande nessa frase, nessa visão distorcida de descansar e de procrastinar essas atividades em família, esse cuidado de casa, não? Se existe por um lado a necessidade do descanso, existe por outro a idolatria do descanso. Né? Qual que é a idolatria do descanso? Eu só penso em descanso em uma só forma e se eu não tenho esse descanso, eu não vou ser feliz. Que é o... Inclusive nós falamos aqui antes do programa, né, a ideia do... Qual que é a ideia, de uma forma geral, do brasileiro? Eu vou falar do brasileiro porque eu não tenho um outro conhecimento de cultura, né, nesse sentido, mas muitos de nós trabalhamos com os olhos nas férias. Porque nós achamos que o tempo de férias é o tempo de descanso. Mas estar com a família é tempo de descanso. Por exemplo, um dos descansos que eu tenho lá em casa, desde quando os meninos eram bem pequenos, eu dou uma folga para minha esposa, ela descansa. Então a gente faz o quê? A gente divide a família. Uhum. Então nós saímos juntos e tal, e aí tem o dia de deixar a mamãe sozinha. Então eu pego as crianças, a gente vai passear, a gente vai pro parque aqui, né? Nós vamos para algum lugar onde eu possa brincar com eles e ficar esse tempo, dando um tempo para minha esposa para que ela... E às vezes o tempo que ela vai descansar, ela faz uma atividade. Ela não fica deitada lá, né? Assistindo alguma coisa, mas ela faz uma atividade que ela gosta. Às vezes até ela fala assim, Thiago, eu preciso arrumar a casa, eu queria... Então... ela está descansando assim, de uma certa forma, na sua mente, né? Então, o descanso, ele não envolve só o fato de estar na praia, sol, né? Suco e olhando para o horizonte ali. Não, mas envolve também ter um entendimento do que é o descanso, porque o descanso maior, quer dizer, você pode estar numa praia super tranquila e mesmo assim não estar descansado, porque o nosso maior descanso vem do Senhor. Então, eu posso estar fazendo uma atividade ainda e ainda assim estar descansado. Porque a ideia do descanso também traz a ideia da tranquilidade para a mente, para a alma, de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito bom, muito bom. Acho que essa frase, esse final, nos ajuda tanto, já nos alivia, nos conforta muito. E aqui, a Luciene, ela colocou uma mensagem referente à nossa frase lá atrás, quando você falou, às vezes o pastor ele não quer ter férias porque ele fica preocupado com a igreja, ou às vezes no trabalho a gente não quer sair porque a gente acha que quem vai fazer o meu trabalho? O que eles vão fazer sem a minha presença? E ela colocou, que palavra? Deus te abençoe, pastor. E ela colocou, não somos insubstituível. Não somos insubstituível? Sim. Quer dizer, Deus pode usar outras pessoas para fazer aquilo que nós fazemos, inclusive melhor do que nós. Até melhor. Acho que esse é o medo, muitas vezes, da gente sair. Também, de né? novos talentos serem descobertos. Daí a gente fica, ai, não, deixa que eu faço. Não, pode deixar comigo, eu já sei fazer. Existe todo esse perigo exatamente, também, né? Exatamente. Exatamente. Pastor, tem formas práticas da gente colocar tudo isso, da gente mudar, a partir de agora, a nossa forma de, talvez, de entender esse descanso e Sim. ter novas práticas? Primeiro de tudo, assim, eu acho interessante é entender que o descanso não é o que você precisa para ser feliz. Acabamos de falar da necessidade de descanso, agora não é o que eu preciso para ser feliz. Pastor, se decida. Por favor, está confuso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o descanso, como eu disse anteriormente, ele pode, a necessidade, o desejo de descanso, não é errado desejar descanso, mas quando ele se torna um desejo que me deixa mais feliz do que propriamente o próprio Deus, então ele se torna como um ídolo para o meu coração. Então, entenda, você não precisa de descanso para ser feliz. Você precisa de descanso para que você possa produzir
melhor e mais para a glória de Deus. É por isso que você precisa de descanso e também para estar com os seus. Isso é muito importante. E porque o Senhor também nos convida a descansar. Isso é importante. Então, tenha a ideia de que o descanso é um meio que Deus te deu de revigorar as suas forças e não algo final, para que você encontre significado somente nesse descanso. Depois, sente com a sua família, se você for casado, casada, veja como vocês podem otimizar o tempo juntos para que vocês descansem em família e possam também entender que existe essa necessidade. E também pense em como que você pode cumprir uma agenda dentro ali, claro, de algo que é flexível, né? A agenda também não pode ser um outro ídolo para o coração, mas em como que você pode administrar melhor o seu dia, a sua semana, o seu mês, para que você possa, se você tiver que intensificar no mês, na semana, o seu trabalho, chegue para sua família, deixe isso claro para eles. Olha, essa semana eu vou ter que trabalhar um pouco a mais, porque eu preciso entregar um projeto, preciso terminar um trabalho da faculdade, enfim, para que haja essa conformidade, para que não tenha conflito na família. Isso é muito importante. Isso é importante e funciona muito bem. A família toda, eles acabam se ajudando, né? Ele te ajuda também nesse processo, há uma compreensão. Pastor, olha, eu tenho mais uma mensagem aqui da Luciana, ela colocou hoje, por exemplo, estou descansando ouvindo a palavra do Senhor, presente de Deus. Olha, eu imaginei quando ela falou que estava tendo uma tarde proveitosa e, de fato, é um momento de descanso dela. E o Leonardo colocou que Deus me ajude a romper com a procrastinação. E é isso mesmo. E aí ele até fala, né, como a palavra diz, que o próprio Senhor descansou e nos convida para descansar também. Exatamente. Isso também deixa mais... A frase que me impacta, vinde repousar um pouco. Vinde repousar um pouco. Sabe quando a gente anota uma frase e fala, eu preciso anotar? Anota essa frase, deixa no fundo do seu... Tira uma foto, depois deixa como papel de fundo do seu celular, para você lembrar disso e ter essa paz. Pastor, ou melhor, faça a impressão desse versículo, coloque ali do lado do seu computador, do lado onde você trabalha, seja em casa, né, a dona de casa, coloque lá. Em algum momento que você está caminhando pela casa, você pode olhar, estou tão cansada, tão cansado, você pode olhar, vinde repousar um pouco. Bem mais... Gostei da sugestão e estou pensando nisso. E acho que eu devo falar com uma pessoa aqui da igreja que faz uns quadrinhos lindos, a Paola Reis. Vou entrar em contato com ela, talvez, e deixar esse versículo ali, para pôr dentro de casa, assim, bem na sala mesmo. Pastor, nós temos aquele momento de refletir um desenho. Claro. A gente... Vamos ver um desenho? Vamos ver, sim. Olha que bonitinho. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu peguei esse do tempo... Sim. Porque é descanso, tempo de descansar, tempo de trabalhar, de produzir, de viver. E eu coloquei ali. Bonitinho, né? Bonitinho, gostei. Posso falar duas coisas aqui olhando para aquele relógio. Primeiro, Deus nos deu o tempo. Isso é uma grande preciosidade. Ele organizou a criação num tempo. Ele trabalhou com o seu povo por meio de um tempo. O Senhor várias vezes disse, não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo. Então, isso é importante entender que Deus nunca nos daria um tempo o qual Ele não pudesse ser visto, amado, adorado dentro desse próprio tempo. Então, Ele nos deu um tempo para que administremos para a glória dEle. Por outro lado, aquele tempo não pode ser o nosso ídolo, não pode ser o nosso mestre. O nosso mestre é o Senhor. Então, eu também não posso viver de uma forma tão presa ao tempo nesse sentido e deixar de fazer coisas que o Senhor tem me pedido e talvez me incentivado, me inclinado a fazer. Então, eu devo ter esse equilíbrio sempre. Nossa, eu acho que essa foi a maior e melhor meditação dos desenhos que nós já tivemos. Muito obrigada, é isso mesmo, acho que perfeito. Falou muito. E, pastor, gostaria de finalizar, de fechar. Ótimo. Para mim, um dos ensinamentos com relação ao tempo é pensar que o tempo, Hebreus diz assim, por exemplo, Hebreus 4, versículo 3 diz exatamente o seguinte: nós, os que cremos, entraremos no descanso de Deus. Então, o tempo que o Senhor tem nos dado aqui hoje aponta também para um tempo da eternidade, para um descanso, na verdade, da eternidade. Então, o descanso que eu vivo aqui hoje, isso não quer dizer que o céu
será simplesmente um lugar onde nós vamos ficar lá deitados, descansando em todo o tempo, né? Não é isso, mas a ideia de descansar das aflições. Então, o tempo que nós temos aqui, o descanso dado pelo Senhor, aquele momento que nós, então, paramos tudo e ficamos ali tranquilos com a nossa família, são flashes de coisas que nós podemos visualizar daquilo que o Senhor nos aponta para o novo céu, a nova terra, para uma escatologia com a qual Ele nos promete um descanso eterno. Então isso anima o meu coração, que ainda em momentos da minha vida que eu vou ter que trabalhar um pouco mais, ou talvez lidar com isso aqui, mas haverá um dia onde nenhuma das aflições de identidade, de trabalho e tudo isso mais estará. Eu estarei na presença deles, mas estarei na presença do meu Senhor vivendo eternamente. Então isso aponta para algo maior para as nossas vidas. Que fechamento, que bênção. Lindo quando a gente tem esse esclarecimento, quando a gente tem esse entendimento. Isso é muito bom. Obrigada. Eu que agradeço você de casa que tem nos acompanhado, participado, palavras de incentivo para nós aqui. Isso é importante, né? Não é só pelo mérito do trabalho, ou reconhecimento do trabalho, mas o nosso desafio aqui é, acima de tudo, glorificar a Deus e edificar o povo do Senhor e levar a palavra dele como meio de evangelismo. Então, obrigado você que tem compartilhado conosco, você que tem nos incentivado por meio de mensagens, isso é muito importante. E Tainá, muito obrigado pela participação aqui, poder participar com vocês e trazer uma reflexão da palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde descansados nele. Amém. Antes do senhor ir, eu quero só ler a mensagem da Sabrina Leal, pastor Tiago, uma bênção também. Sabrina está sempre aqui com a gente. Sim, Sabrina é uma irmã muito querida. E olha só que bênção. A Vivi colocou, precisa aprender, me organizar e a não procrastinar. Pode ser um próximo tema para a gente falar. Tipo, organização e procrastinação. Já 2 temas, hein? 2 temas. Já, quem sabe, hein, Vivian? Fica aqui com a gente, que pode, em breve, sempre juntos, abordar essa questão também. Obrigada, fica com Deus, pastor. Amém. Até breve, hein? Até. Bem, e nós continuamos, e agora nós vamos saber quem está sempre conectados aqui no Sempre Juntos. E nós começamos com uma mensagem, vamos ver qual que é a mensagem de hoje, qual o programa, que é o Carlos Rosignati. Ele escreveu para o programa Salve, ele colocou muito bom, eu estava com essa dúvida no coração e me ajudou muito, abraços. Ele falou referente ao tema que foi abordado, que o nosso reverendo Hernandes comentou, que foi sobre não gosto do meu trabalho. E agora? O que eu faço? O que você faz quando você não está muito feliz ali onde você está? Então, assista esse programa que vai te ajudar muito. E o próximo comentário de hoje também foi para o Fique Ligado. A Ana Mafra escreveu, nossa, que projeto excelente. Deus vos abençoe em nome de Jesus e que essa bênção possa ser alcançada. Que foi para o projeto missionário, com certeza foi algo que nós noticiamos ali para o Manhã IPP. E a Ana Mafra quis compartilhar, né, o que ela achou desse trabalho aqui da igreja. Bem, nós falamos sobre o descanso, mas agora nós vamos continuar. Nós tivemos a ajuda, né, a participação do nosso pastor Tiago Henrique, mas agora nós vamos continuar com o pastor Alan Porto. Ele vai falar um pouquinho também em um dos trechos que nós tiramos, onde ele conversou com o seminarista Samuel no programa Teologia Descomplicada. E ele fala o seguinte, será que todos nós temos uma visão real do que é o descanso? Do ponto de vista de Deus e do ponto de vista da cultura? A gente tem uma noção genérica do que é descanso, mas por vezes a gente perde de vista o que é esse descanso bíblico, o que é esse descanso do ponto de vista de Deus e não simplesmente do ponto de vista das nossas preferências ou da nossa cultura. Então, todo mundo sabe o que é o descanso do ponto de vista da cultura, né? Talvez você ficar de pernas para o alto, talvez você gastar um pouco mais de tempo no videogame ou nas redes sociais, talvez você tirar um dia para pescar ou jogar um futebol ou alguma coisa nesse sentido. E essas coisas podem envolver algum tipo de descanso de fato, mas existe algo além.
Todo mundo aqui já deve ter experimentado o que é tirar um dia de folga, ou tirar uma semana ou um tempo de férias e voltar desse período mais cansado do que você estava quando saiu. É que simplesmente parar de fazer as coisas não é necessariamente descanso. Aliás, é por isso que o procrastinador não fica mais aliviado ou mais descansado. Ele fica mais tenso à medida em que mais posterga as suas responsabilidades. Descanso, do ponto de vista bíblico, envolve parar, envolve deixar de fazer algumas coisas, envolve pegar mais leve, mas fundamentalmente envolve repousar em um relacionamento de confiança e paz com o Senhor Deus e o reconhecimento da sua provisão e da sua suficiência para a nossa vida. Então, quando eu falo de que nós precisamos aprender a descansar para aprender a produzir, primeiramente nós precisamos aprender a ter um coração que confia no Senhor, que repousa na graça, na soberania, na provisão do Senhor, e que assim é alinhado e assim energizado para agir, né, para trabalhar, para cumprir as tarefas, responsabilidades e projetos que Deus nos tem. Deu uma travadinha ali, mas eu acho que vem bem de encontro que nós estávamos conversando também, mas nós vamos continuar, e no próximo vídeo é com Alan Porto também, e ele vai falar o seguinte: o nosso pecado, né, o nosso coração pecador tem uma leve tendência a nos influenciar constantemente. Vamos continuar então com o vídeo e ver o que ele tem para nos ensinar. Por causa do nosso coração pecador, a gente escorrega para um lado ou para o outro, né? Ou a gente escorrega para a direita e aí a gente cai no extremo do ativismo, né, dessa agitação, dessa inquietação, de tentar conquistar as coisas pela nossa força, pelo nosso braço, e o resultado disso a gente já sabe, né, é esgotamento, é terminar frustrados, ressentidos, enfim. Ou a gente escorrega para o extremo da esquerda, em que a gente se torna pessoas preguiçosas, procrastinadoras, pessoas omissas e passivas diante dos chamados que Deus nos deu. Então, de novo, né, a procrastinação é uma falsa experiência de descanso. A gente pensa que está descansando, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é fugir dos chamados de Deus para a nossa vida. E como nós somos seres pactuais, nós sempre estamos diante de Deus, nós sempre estamos respondendo a Deus na sua aliança, esses chamados não somem. E por isso, as tarefas não realizadas continuam como um peso na nossa consciência, quer isso esteja explícito diante de nós, quer não. E por causa disso, o procrastinador não descansa. Ele apenas acumula tensão e cansaço pelas coisas que não realizou. Como é que a gente pode descansar sem ser procrastinadores? De certa forma, é mais simples do que a gente imagina. Nós precisamos ter a clareza de quais são os chamados de Deus para a nossa vida, qual é a nossa vocação, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como profissional, quais são as vocações que Deus me deu. E uma vez que eu entendo essa vocação, eu alinho isso diante dos outros aspectos das minhas respostas a Deus. Por exemplo, qual é a minha identidade? Quem sou eu? Então, se eu não tenho uma identidade muito sólida, eu vou desviar o meu cumprimento das vocações. Por exemplo, se a minha identidade fundamental está em agradar as outras pessoas, vamos pensar em agradar a minha esposa, então, se a minha identidade depende disso, então eu vou deixar de liderar a minha casa fielmente, eu corro o risco de fazer tudo apenas para agradar, né, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de ser criticado, pelo medo de ser abandonado. E assim, eu nunca descanso, né? Com uma consciência, uma identidade frágil, eu estou sempre tentando dar conta, eu estou sempre tentando assegurar a minha posição no mundo. Se eu tenho... Travou.
Gente, isso só aconteceu uma vez aqui no Sempre Juntos e hoje está acontecendo de novo, mas eu acho que está ficando claro essa questão do descanso, que a gente tem que tomar cuidado. E ali ele estava falando de algo que nós comentamos também com o pastor Tiago, que é com relação ao temor aos homens, né? Quando a gente teme o homem e quer fazer para agradá-lo, para mostrar nossa competência, a gente está indo para um caminho errado, porque a gente não está fazendo isso com a motivação correta do coração. E a gente tem que temer a Deus. Lembrando que, se você também ficou interessada em assistir esse vídeo na íntegra, você fala, eu quero assistir esse vídeo completinho, é só você ir no nosso canal, na playlist do Teologia Descomplicada, e lá você tem o vídeo com Alan Porto, Descanso. E aí você tem o vídeo completo com o reverendo e você vai poder compreender e se aprofundar ainda mais nesse assunto. Lembrando que a gente só tira um trechinho do vídeo para passar aqui no programa, então, muitas vezes, você vai ficar com aquela vontade de ter o conteúdo completo, então é só ir lá e acessar e você compreender ainda mais o assunto abordado. Eu vou tentar passar mais um vídeo. Esse vídeo foi um trecho do programa Diário de Eva, onde Lloyd Moura, ela participa com a gente e ela fala um pouquinho sobre esse tema, a importância do descansar. E ela também tem uma abordagem muito interessante. Vamos ver se ele passa na íntegra? Vamos assistir juntos? Esse descanso, tão falado na Bíblia, ele é prioritariamente espiritual. Verdade. Né? Porque o nosso descanso físico é importante, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos dar uma parada para que ele se recomponha, né, do cansaço físico mesmo. E com a idade isso fica ainda mais necessário. Mas é um tempo de descanso, e esse descanso no Senhor é um descanso espiritual, emocional, onde mesmo que o nosso corpo esteja cansado, né, Jesus nos oferece esse descanso. E nós sabemos que o descanso eterno, ele virá na glória, né, onde será o perfeito descanso. Não que nós não iremos trabalhar, o reverendo sempre fala isso, né, ninguém vai ficar ocioso no céu. Mas é um descanso realmente de tranquilidade e paz interior, né, essa paz que Jesus restaurou com Deus. Essa paz é que tem nos trazer descanso, né? Nós podemos ter todo dia atribulado, tanta coisa para fazer, mas a nossa vida não é aqui, né? Então, tomar isso em nossas mãos, eu acho que o grande pecado do homem, e acho que esse foi o pecado original, é a autonomia, é se depender de Deus e achar que você pode trazer o descanso para a sua vida por você mesmo, fazendo regrinhas, vou fazer 10 passos para isso, vou organizar minha agenda, vou levantar 10 minutos mais cedo, vou correr tal hora. Isso é importante, Deus nos deu sabedoria para organizar, mas o que Ele mais quer é que nós nos coloquemos totalmente nas mãos dele, para que Ele cuide do nosso tempo. Ele é o Senhor do tempo, aliás, foi Ele que criou o tempo, Ele colocou a lua, a estrela, o sol para marcar o tempo. Então, a gente quer tomar esse lugar de Deus, mais uma vez, como Adão e Eva tomaram, né? E falou, eu vou fazer e vou conseguir, né? Ai, que delícia! Conseguimos ouvir aqui todo esse bate-papo e foi muito especial. Você também pode ter acesso no Diário de Eva, buscando ali na playlist. E aí, esse Diário de Eva era na versão anterior ainda, quando nós estávamos na rádio, aqui da IPP, a sua rádio missionária. Mas esse é um tema que, com certeza, você buscando no nosso canal, você vai encontrar diversas pregações, temas de programas, porque é um assunto muito relevante. Agora nós vamos, falando em trabalho, nossa caixa das lembranças também fala do descansar, mas o descansar em Deus, na sua produtividade e está envolvido no trabalhar. Vamos voltar um pouquinho no tempo ali e com um momento muito especial e muito produtivo. Exatamente. E a gente, nossa caixa de lembranças, ela tá ali lá no sertão, lá no Nordeste, e nós pegamos essas fotos do nosso reverendo Arival Dias Casimiro, porque
ela fala muito de um trabalho que é muito importante aqui na igreja, que é o trabalho de missões, que é a implantação de igrejas. E o pastor ele teve a oportunidade de conhecer uma comunidade dos quilombolas no interior da Bahia. E aí você pode ver várias fotos ali na telinha. E ele fala muito da evangelização no Nordeste, que faz parte do propósito dos projetos, né, da JMP, que é a Junta Missionária de Missões aqui de Pinheiros. E, gente, não sei se você sabia, mas existem muitas cidades no Nordeste, lá na região, que não tem contato nenhum com nenhum tipo de religião, nenhuma religião. Então, a gente está falando aqui do Brasil e nós estamos falando de cidades onde não conhece a palavra de Deus. Então, os projetos de implantação de igrejas lá para o Nordeste, que a IPP, aqui a JMP tem, a JMN, é fundamental e por isso que precisa tanto da ajuda de todos nós, contribuindo e colaborando para que esses trabalhos possam ser realizados. Então, você que está nos assistindo, quer conhecer um pouco mais, entre no nosso site, se aprofunde mais em conhecer os trabalhos de missões. E é isso, às vezes você está nas suas férias, descansando. O que eu vou fazer hoje? Como que eu posso aproveitar esse meu tempo de férias? Já que nós falamos que o descansar também, você descansando no Senhor, você pode produzir também e contribuir com o seu tempo para as obras de Deus, e você pode ajudar nesses trabalhos missionários. Quem sabe um dia você pode ir lá visitar? Olha só, já pensou nisso? Bem, agora nós vamos falar do que bombou nas redes, e o que bombou nas redes também não podia ser diferente do tema. Eu hoje não ia fazer um post do Hernandes, mas eu não consegui resistir, porque tem tudo a ver com o tema de hoje que ele colocou ali. Por falar em descansar, né? Esse post dele rendeu vários cliques, que está sendo a viagem de férias que ele está tendo com a família. Ele e toda a família estão viajando e estão nos deliciando ali com vários lugares lindos que ele está postando e está compartilhando com todos nós. E aí, a legenda que ele pôs é: tempo de descanso, tempo de renovar as forças para um novo trabalho. E é isso mesmo, né? Tá nessa viagem deliciosa com a sua esposa e ele está compartilhando com todos nós esse momento. E ele está descansando também para logo mais poder retornar às atividades aqui na igreja. Já em janeiro, ele já retorna com conexão com Deus de verão. Então, aguardem que em breve ele também estará aqui com a gente. Bem, chegamos ao final do programa. É isso mesmo. E nós começamos com a pergunta: como Jesus descansou? Como que ele descansava? E aí, a opção ali que nós tínhamos é: descansava no relacionamento com o pai, aproveitava para dormir e ficava em silêncio em casa, ou ele passava a tarde com os discípulos conversando. Bem, a opção correta é a opção A. Ele descansava no relacionamento com o pai. Às vezes, muitos ficavam chocados, né? Que Cristo, ele tirava um tempo ali, ele parava tudo e ele ia para o monte para orar, para ter esse momento de comunhão com Deus, né, com o Pai, para si. Eu falo, nem sei se eu posso colocar a palavra reabastecer, né, porque eles são um só, mas ele tinha esse momento de comunhão com Deus. E às vezes muitos pensavam assim: poxa, mas tem tantos milagres para serem realizados, tantas pessoas precisando da palavra, como assim ele vai sair e vai para o monte? Porque ele sabia da importância desse descansar e ele tinha esse momento também com Deus. E como foi dito hoje, que você também entenda a importância do descanso, que você faça de hoje, a partir de agora, você faça dessas palavras que você ouviu hoje, desse ensino, que você possa ter essa mudança na sua vida, que você possa entender a importância do descansar e descansar da forma correta, sem procrastinar, sem fazer do sofá o seu ídolo, o momento de deitar e não mais fazer mais nada, mas que você consiga entender, que você tenha entendido o verdadeiro significado de descanso e que você possa trazer isso para a sua casa, para a sua família. Bem, eu fico por aqui, mando um abraço especial para a Sabrina Leal, que esteve aqui com a gente, com a Norma, o
Pedro Cera, que apagou. Ó, Deus leu, viu? Deus viu o que você escreveu. A Vivian Pimentel, a Sabrina Leal está aqui com a gente, Leonardo. Gente, um beijo grande. Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E, claro, até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau!